Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. 1.077 pontos. A elevação dos atritos comerciais entre os governos norte-americano e turco fizeram com que os investidores globais assumissem mais uma vez uma postura de cautela no mercado. Aqui no Brasil, o cenário político é rondado pelas potências econômicas que torcem por uma vitória de um candidato reformista na corrida presidencial. Falando um pouquinho de dólar agora, a moeda norte-americana valorizou 0,91%. É cotado a R$ 3,899 na compra, R$ 3,900 na venda. Em retaliação à decisão de Donald Trump de sobretaxar o aço e o alumínio, a Turquia anunciou que vai impor tarifas de até 140% sobre diversos produtos importados dos Estados Unidos. Então, sobre as oscilações do dólar, a influência da crise da Turquia nos mercados, eu converso agora com o economista e professor do IBMEC, Roberto Dumas. Muito boa noite, Roberto. Boa noite. Bom, a gente já viu a situação da Turquia, a gente já vinha falando sobre isso, mas agora essa resposta deu uma chacoalhada no mercado, né? Eu acho que essa resposta, na realidade, foi mais uma resposta do tipo, olha, vou fazer uma resposta, mas isso não tem impacto nenhum na situação macroeconômica da Turquia. Porque, veja, a Turquia está com um déficit nas contas externas de mais ou menos 6,5% do PIB, são 58 bilhões. Você tem uma dívida de curto prazo, que vai vencer em um ano, 150 bilhões. E dinheiro em caixa de reserva internacionais, 100 bilhões de dólares. Então você teve uma crise, vamos dizer, diplomática por causa do padre evangélico que não quiseram liberar, condenado, foi agredido porque ele achava que ele era um espião, etc. E já na esteira disso daí, Trump duplicou as tarifas de importação de aço de 25% para 50% e de alumínio de 10% para 20%. Isso desencadeou uma fuga de capitais que já estava sendo desencadeada em vários países, tanto na Argentina quanto no Brasil, mas acelerou. Porque o déficit em conta externa e a fragilidade externa da Turquia já era muito alta. E o que é pior, o Erdogan não está fazendo nada sério para tentar segurar essa especulação. O que seria? A inflação está 16%. Se está todo mundo tirando dinheiro da Turquia, a melhor coisa que você poderia fazer dentro do Banco Central, que aliás é o genro dele, para você ver como é que o negócio funciona, seria subir a taxa de juros. E ele não quer fazer isso? E ele não quer fazer isso, porque ele acha, por mais incrível que seja, que subir a taxa de juros seria inflacionário. Quer dizer, é completamente equivocado a opinião dele. Então, e tem outro ponto aí, porque, na minha opinião, isso aqui é uma crise sistêmica. Não acaba na Argentina como eventualmente poderia acabar na Turquia. Por quê? Porque os bancos europeus estão expostos mais ou menos de 130 bilhões a 170 bilhões em ativos turcos. Ou seja, se isso de fato acontecer, acaba batendo nos bancos europeus, principalmente italianos, franceses e espanhóis, o que afeta a economia da União Europeia. E o que é pior? Aí você fala, puxa vida, então você está querendo dizer que a Turquia tem dívida de 150 bilhões de dólares que vence um ano e 100 bilhões de dólares de reserva internacional. Provavelmente não vai ter esse dinheiro, então vai pedir ajuda do FMI. Que dirá? Será que o Trump não vai vetar a ajuda do FMI? Se ele, muito provavelmente, na minha opinião, ele deve vetar a ajuda do FMI, que ele é o maior acionista, e isso vai causar um atraso geopolítico, uma cesânia geopolítica da União Europeia com os Estados Unidos e a Turquia se aliando cada vez mais com a Rússia, com a Síria e com o Irã. Quer dizer, a Turquia já estava numa fragilidade econômica, vieram essas sobretaxas dos Estados Unidos e não foi uma coisa como foi para todos os países. Teve um embate específico com a Turquia. Exato. Esses aliados que você coloca, Rússia, China, Irã, que também batem de frente com os Estados Unidos, pode causar, então, um sacode nas relações internacionais e como o comércio internacional pode ser feito a partir de agora? Além dessa cesânia, ou seja, veja, não existe nenhuma preocupação do Irã ficar receoso de como os Estados Unidos vai reclamar ou como a Rússia, etc. Mas o problema é que você, no final das contas, botando tudo junto aqui, você vai ver que você vai acabar prejudicando a União Europeia. Mas o Trump tem essa consciência? Ele sabia e foi feito de uma forma pensada? Dá para dizer isso? Eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que não. Que ele vai tomando atitudes... Porque, veja, qual é o objetivo você de prejudicar toda a União Europeia? O fato de você ter um problema com a Turquia, é claro, mas veja, tudo bem, você pode até ter um problema com a Turquia porque ajudou a Síria, etc. tal, mas há de se convir que pelo menos deveria ter feito uma análise. Veja, você tem bancos europeus
com mais ou menos de 130 a 170 bilhões de dólares exposto em ativos turcos. 170 bilhões de dólares significa 20% do PIB da Turquia. Isso afeta toda a economia da União Europeia. Afeta a economia da União Europeia, aí você já traz para o Brasil. Se afeta a economia da União Europeia, você tem a China com um processo de soft landing, você tem a crise na Argentina, você tem uma eleição aqui que está completamente pulverizada. A minha dívida pública, que eu até agora não vi nenhum candidato dizendo efetivamente como vai endereçar o problema explosivo da dívida pública, você percebe por que a tendência do câmbio é só depreciar. É por isso que a gente está vendo essa oscilação tão grande. A tendência, você acredita que até talvez a definição do candidato e dependendo do candidato que for eleito, essa oscilação pode continuar? Eu diria que o efeito candidatura, o efeito eleição ainda não está no câmbio. Eu diria que o efeito internacional da política monetária contracionista dos Estados Unidos, Turquia, Argentina, dívida pública já está no câmbio. Mas a questão ainda pode chegar. Pode piorar e muito. Como um avalanche, como algo muito maior. Pode piorar. E a tendência, se você ver as pesquisas e como eles tratam a política macroeconômica, como é tratado de uma certa maneira, eu acho que a tendência do negócio é piorar em relação ao câmbio. Você acredita que, dependendo do candidato que entre, você acredita que pode ter uma melhora desse cenário? Até porque a nossa economia teve uma queda, um baque com essa questão da... Caiu 1%, pois é, depois, com a crise dos caminhoneiros. Agora o PIB está num fechamento de talvez 1,5%. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Então, uma recuperação econômica ainda ficou mais atrasada do que já estava, caminhando lentamente, né? Pensando nesse cenário nacional, dependendo do candidato, você imagina uma melhora, um crescimento ou uma estabilidade do mercado para quando, Roberto? Depois das eleições, você pode ter um cenário doméstico menos pior. Tá. Porque a reforma da Previdência, de alguma maneira, vai ter que ser endereçada. A relação dívida-PIB vai ter que ser endereçada. O que a gente está vendo, quem está na frente, como é que vai endereçar, até agora a gente não está entendendo. Então, se ele realmente... O que eu entendo que o mercado está vendo? Que a relação, a nossa dívida PIB está tão perigosa e está numa trajetória tão explosiva que eu entendo que o mercado não admita que qualquer pessoa que ganhe não vai endereçar esse problema. Então, isso era uma outra coisa que a gente vinha discutindo aqui. De qualquer forma, não vai ter, digamos, escapatória para o próximo presidente trabalhar na linha das Ele reformas? pode causar um calor. Como? Ele pode causar um calor nas discussões, como por exemplo, que nós temos ouvido, eu quero renegociar a dívida pública. Meu Deus do céu, o que significa renegociar a dívida pública? E como faria isso? Pois é, o que significa renegociar a dívida pública no sentido, eu vou pedir mais prazo, vou querer pagar menos juros para quem detém os títulos públicos. E tem uma falácia muito grande, porque muitas vezes quando alguém fala eu quero renegociar a dívida pública, que o maior detentor da dívida pública são os bancos. Não é isso. Quando eu ponho meu dinheiro num fundo DI, quando eu ponho meu dinheiro, compro um tesouro direto, na realidade você candidato que quer que seja, quer renegociar uma dívida pública, você vai renegociar comigo. Porque no final quem vai ser afetado sou eu. Sim. É o consumidor final. Sim. O banco não detém tudo isso. A maior parte, quando o banco trabalha, ele é apenas um intermediário. Sim, ele compra o título e revende para você e coloca, principalmente os fundos de pensão, que são obrigados a comprar título público. No final das contas, quando você fala numa renegociação e fala que quer afetar a Faria Lima, você está afetando a população direto. Bom, a gente tem muito para analisar ainda sobre isso, o caminho ainda está começando, como você bem disse, né? Essas oscilações todas ainda não chegaram no... Não chegaram e não estou muito animado. Bom, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo agora, mas eu agradeço a participação do Roberto Dumas, professor do IBMEC e economista, conversando com a gente, trazendo um pouco da visão dele de análise sobre a questão da Turquia e os mercados em geral, inclusive o Brasil. Obrigada. Eu que agradeço.